Você já comeu alguma coisa que sabia mais sobre você do que sua mãe? Não? Então senta, mastiga devagar e presta atenção. Porque a comida inteligente chegou. E ela tem mais dados sobre você do que o seu prontuário médico. Essa maravilha do futuro, vendida com sorriso branco em comercial de margarina, atende pelo nome elegante de Smart Food. Parece inofensivo, parece saudável, parece moderno. Mas, surpresa, também pode ser basicamente um bisbilhoteiro comestível. Literalmente, sensores, etiquetas rastreáveis, microdispositivos digestíveis. Tudo isso misturado na sua saladinha fitness ou no lanche que você acha que escolheu. Só que você não escolheu. Você foi mapeado. O MIT já desenvolveu pílulas com sensores digestivos. A Nestlé experimenta rótulos que se comunicam com sistemas de monitoramento. Startups de bioengenharia criam cápsulas com sensores NFC que rastreiam seu corpo por dentro. E claro, isso tudo é para a sua saúde. Porque agora o slogan é: você não precisa se preocupar com o que come. A comida faz isso por você. Só que aqui vai o problema. Ela não só se preocupa, ela armazena, ela mede, ela envia. Esses alimentos são chamados de inteligentes porque conseguem analisar seu organismo em tempo real. pH, temperatura, umidade interna, ritmo de digestão. Soa impressionante, né? Até você perceber que essa análise vai parar em algum banco de dados, seu, da empresa ou de quem pagar mais. Eles dizem que é para monitorar doenças, prevenir infartos, evitar intolerâncias alimentares. Mas a real é que você está comendo um relatório de si mesmo. Você não mastiga mais. Você dá consentimento. E tudo isso começou discretamente, claro. Primeiro, foram os QR Codes nas embalagens. Aqueles que diziam: escaneie e saiba a origem do seu alimento. Bonito, rastreável, sustentável. Mas com o tempo, esses códigos começaram a se integrar com o ambiente. Temperatura da prateleira, localização GPS do supermercado, dados de consumo do seu perfil de compra. E então, a próxima etapa foi óbvia. Trazer esse monitoramento para dentro de você. É o que eles chamam de alimentação responsiva. O que a gente aqui prefere chamar de espionagem digestiva. Pense comigo. Você toma uma bebida que promete ajustar-se ao seu metabolismo. Isso exige leitura interna. Leitura exige sensor. Sensor exige transmissão. E transmissão, bom, exige receptor. Agora adivinha quem é o receptor? Não é só o seu intestino. É a nuvem. Aquela mesma que armazena tudo que você escreve, assiste e compra. Agora também vai guardar como você digere. Delicioso. E antes que você diga: ah, mas isso é só tecnologia, lembra de uma regra básica. Tudo que coleta dados um dia será usado contra você. Seja para vender suplemento ou para te negar. Plano de saúde porque seu histórico digestivo não agrada o algoritmo do seguro. E claro, ninguém te perguntou se você queria esse nível de intimidade. Eles colocaram numa embalagem verde com fonte sans serif e disseram que era para sua longevidade. E você acreditou? Porque se tem um logotipo futurista e a palavra bio no rótulo, deve ser confiável, né? Errado! Essa é só a entrada do banquete. Você já teve a sensação de que seu lanche sabe demais? Não? Então talvez você esteja comendo as coisas erradas. Ou pior,
as coisas certas. Para quem está te vigiando? Porque o alimento inteligente não parou no seu estômago. Ele saiu do campo da nutrição e entrou direto na vigilância. E o que começou como um QR Code simpático no rótulo do suco virou um sistema de rastreamento de alta precisão. Um chip comestível aqui, uma etiqueta RFID ali e pronto. O que você consome agora acompanha você. Sim, a comida te segue. A lógica é simples, doentia e assustadoramente eficiente. As embalagens agora vêm com etiquetas NFC que interagem com seu celular. Só de aproximar o produto do seu bolso, ele sabe que você está ali. Sabe o horário, o local, a frequência com que você consome. E se você escaneia o código só para ver os ingredientes, parabéns! Acabou de autorizar a entrega da sua rotina alimentar em tempo real. Empresas dizem que é só para melhorar sua experiência. Tradução: é para saber o que, quanto, quando e com quem você come. Porque essas tags inteligentes não só leem sua presença, elas também cruzam dados. Você comprou a mesma refeição que outra pessoa na mesma loja, no mesmo horário? O sistema cruza. Você costuma pedir pizza depois de abrir certos aplicativos? Cruzado. Você compra mais açúcar quando está em locais específicos? Cruzado. E tudo isso vai para onde? Para o banco de dados do fornecedor? Sim. Para o sistema de recomendação do aplicativo? Claro. Mas também, potencialmente, para seguradoras, empresas de crédito e governos curiosos. Afinal, quem não gostaria de saber como você come quando pensa que ninguém está olhando? E se você acha que isso é viagem, sinta o baque. A IBM tem uma patente registrada para um sistema de rastreamento alimentar integrado a perfis biométricos. Ou seja, comida que reconhece você pelo seu consumo. Isso não é mais ciência, é vigilância digestiva com API. Em 2021, uma rede de supermercados testou um sistema de prateleiras inteligentes que registrava o tempo que você ficava parado olhando cada produto. A desculpa: mapear o comportamento do consumidor. Agora, imagina esse mesmo raciocínio aplicado ao que está dentro da sua casa, na sua mesa, no seu organismo. E o mais divertido, ninguém avisou. Você não assinou nada. Não tem cláusula dizendo: este leite pode coletar sua geolocalização. Você simplesmente escaneou. Ah, mas tudo bem, né? É só para saber onde está meu pedido. Claro, até o dia em que recusarem te vender algo porque você anda comendo demais ou comendo com as pessoas erradas. Porque sim, já existem sistemas sendo testados que ajustam preços com base no histórico alimentar. E se você acha que isso vai parar por aí, parabéns! Você também achava que microfone de celular não ouvia conversa. Spoiler! Ele ouve. E se o microfone te escuta, por que a comida não te espionaria? Essa não é mais a era da privacidade. É a era do rastreamento gourmet. Você é traqueado pelo que come, por quanto mastiga, por onde come e por quem está do seu lado enquanto faz isso. E tudo isso é por conveniência. Só não disseram de quem. Bem-vindo à fase em que o alimento não só te rastreia. Ele responde a você, literalmente. Se antes a comida era só uma mistura de nutrientes e propaganda, agora ela é um sistema responsivo, um organismo bioativo. Parabéns! Você está
comendo algo que interage com a sua fisiologia em tempo real, que reage ao seu corpo e que manda um relatório depois. Esse é o universo das comidas sensíveis. Ou melhor, dos produtos comestíveis com sensores bioquímicos. Sim, é real. Laboratórios do MIT, da Universidade de Stanford e do Wyss Institute de Harvard já têm pesquisas avançadas com chips digestíveis que monitoram o pH, a temperatura, os níveis de ácido, até a presença de enzimas específicas no seu organismo. E o mais fascinante, alguns desses dispositivos não precisam nem de bateria. Eles se ativam com a própria acidez do seu estômago. Ou seja, eles esperam você engolir para começar a funcionar. Incrível, né? A comida virou funcionário do RH, do seu intestino. E você achando que era só uma barrinha de proteína. Esses sensores podem, por exemplo, detectar desequilíbrios digestivos, inflamações, sinais de intolerância, até padrões de comportamento alimentar. E aí vem o pulo do gato. Ou melhor, o salto da vigilância. Eles transmitem esses dados via Bluetooth, via NFC, via qualquer tecnologia que consiga escapar do seu controle. Eles dizem que isso é para o seu bem. Saúde personalizada, prevenção, precoce, alimentação de alta performance. O problema é que nada disso funciona se você for dono da sua informação. Funciona quando alguém mais é. Então sim, tem alimentos sendo desenvolvidos e alguns já vendidos, com propriedades que mudam de cor conforme reagem à sua saliva. Outros se tornam mais opacos ou mais translúcidos com base na temperatura interna da sua boca. Parece uma paleta de maquiagem interativa, mas é só um alimento ansioso por te diagnosticar. E aí você entende. Não basta mais rastrear o que você come. Agora, eles querem saber como você processa isso. Qual sua taxa de absorção? Qual seu tempo de digestão? Se o seu metabolismo está otimizado o suficiente para justificar o valor do suplemento que vão tentar te vender depois. Sim, porque no final, tudo isso é também sobre mercado. Esses dados não ficam só na nuvem médica. Eles vão para o marketing, para a indústria de alimentos, para seguradoras, para marcas que prometem ajustar seu corpo com a nova cápsula inteligente, que corrige o desequilíbrio que eles mesmos detectaram. Sutil, né? E aqui entra o momento digno de ficção científica. Alguns desses alimentos reagem ao seu humor. Sim, há projetos em curso que buscam desenvolver sensores gustativos, capazes de identificar padrões hormonais, básicos como variações de cortisol e adrenalina na boca, e oferecer um ajuste de sabor em tempo real. Ou seja, você está estressado e o chiclete vira calmante? Você está animado e a bebida ajusta o nível de cafeína? Você está triste e o biscoito fica mais doce? Parece conveniente, mas também parece manipulação química emocional via sobremesa. A pergunta inevitável: o que acontece com todos esses dados quando você termina a refeição? Eles são apagados? Ou viram um perfil comportamental que será usado para prever sua próxima crise de ansiedade? O alimento deixou de ser comida, virou software comestível, e o corpo humano virou interface. Você é só o host, a carcaça biológica que engole um pequeno biochip que, em troca de uma suposta melhoria de saúde,
te transforma num ponto flutuante de coleta de dados. Você achava que fast food era o problema? Agora, até o suco detox está de olho em você. E se você acha que isso ainda está no laboratório, dá uma olhada nos rótulos da próxima superfood que prometer melhorar sua performance metabólica com microtecnologia alimentar patenteada. Já está na prateleira. Já está na sua casa. E talvez neste exato momento já esteja no seu sangue. A essa altura, talvez você ainda esteja achando que tudo isso é só tecnologia avançada a serviço da saúde. Que esses dados todos, da sua digestão, localização, humor e saliva, estão guardados com segurança, bem protegidos num cofre digital antiético com senha de 6 dígitos. Fofo da sua parte. Porque o que a indústria não te conta é que esses dados não servem só para te monitorar. Eles servem para te moldar. E pior, para te restringir. Você não está sendo apenas vigiado. Você está sendo moldado em tempo real. Bem-vindo ao ponto em que o rastreamento alimentar virou ferramenta de engenharia comportamental. E sim, você ainda está achando que está só fazendo dieta. A lógica é a seguinte: se eu sei tudo o que você consome, quando, com quem e em que estado emocional, então eu sei, com assustadora precisão, o que te influencia, o que te vicia e o que te controla. E se eu sei isso, eu posso usar isso. Sistemas de IA já estão cruzando dados alimentares com padrões de compra, localização e perfil de redes sociais para criar o que eles chamam de padrão nutricional otimizado. Tradução: um algoritmo decide o que você deveria comer hoje, com base em tudo que você já foi, já quis, já comprou e já deixou de comprar. E aí entra o marketing preditivo alimentar. A vitrine do supermercado começa a mudar para você. O aplicativo começa a subir ou baixar o preço de acordo com o seu perfil metabólico. Você compra menos legumes? O preço da alface sobe. Você anda sedentário? A loja sugere barrinhas termogênicas que custam 5 vezes mais. Você jantou 2 hambúrgueres semana passada? O app do plano de saúde recomenda jejum e ameaça reajuste. Sim, isso está acontecendo. E se você acha que é só teoria conspiratória, procura os termos pricing algorítmico nutricional e sistemas dinâmicos de precificação alimentar. Tá tudo aí. Só não foi para propaganda ainda porque você não ia engolir. Ah, e os governos estão adorando, porque essa vigilância alimentar disfarçada de autocuidado virou uma ferramenta de saúde pública. Algumas cidades já estão testando sistemas que incentivam ou restringem o consumo de certos produtos com base em perfis de risco epidemiológico individual. Ou seja, você come o que o sistema acha que você pode comer. E se recusar, o cartão não passa, ou o preço dobra, ou você recebe um alerta, ou uma advertência. A alimentação personalizada virou obediência personalizada. Agora, imagina isso em larga escala. Uma sociedade onde sua dieta é decidida por um sistema que cruza seus níveis de vitamina D com sua opinião política. Parece absurdo? Parece. Até a próxima atualização de política de privacidade. E não para por aí. Se esses dados forem parar em mãos de seguradoras, empresas de recrutamento, bancos ou qualquer entidade que ache relevante saber se você anda tomando muito refrigerante,
você não vai nem ser consultado. Você só vai começar a notar que o crédito foi negado, que a vaga sumiu, que o seguro ficou caro, ou que o menu do app mudou misteriosamente. E aí, num belo dia, você olha para o prato e percebe que ele foi escolhido por alguém que não é você, mas que conhece todos os seus dados e que decidiu que hoje você vai comer o que ele quiser. Você já se perguntou o que sobra da sua liberdade depois que até seu lanche virou metadado? A resposta é simples: não sobra nada. E você nem sente, porque o processo é digerido lentamente. Começa com uma etiqueta, depois vem o sensor, depois o monitoramento. E quando você se dá conta, até sua sobremesa virou ponto de coleta. É o fim da privacidade mastigável. Você come, e alguém em algum lugar sabe. Sabe o que entrou no seu corpo. Sabe quanto custou. Sabe onde você comprou. Sabe se você estava ansioso, cansado ou distraído. E esse alguém não é um nutricionista. É um servidor de dados. É uma corporação. É uma IA com fome de estatística. Mas não para por aí. Porque agora, comer também virou comportamento observável. E se é observável, é ajustável. E se é ajustável, é manipulável. Em alguns países, já existem discussões sobre sistemas alimentares integrados ao CPF. A desculpa é garantir acesso mais justo à alimentação saudável. Mas o que parece bem intencionado pode virar isso aqui. Você abre o app e ele diz: hoje não recomendamos pizza. Você já ultrapassou o seu limite de sódio. Ou pior, ele nem mostra a pizzaria. Ou mostra, mas com preço dinâmico. Para desincentivar? Parece Black Mirror? Talvez. Mas o espelho agora é o reflexo do seu consumo. E ele está sendo armazenado, atualizado e cruzado com tudo o que você é. Se você acha que sua vida privada acaba na câmera do celular ou no microfone do notebook, parabéns, você esqueceu do seu garfo. E vamos ser claros, não é mais sobre saúde, é sobre controle. É sobre a capacidade de transformar cada escolha alimentar em um dado comportamental, um índice, uma previsão. Porque veja bem, quem sabe o que você come, sabe o que você evita. E quem sabe o que você evita, sabe no que você acredita. E a partir daí, é só ajustar a dieta, o cardápio, o estímulo, a recompensa. Você é reprogramado a partir do prato. E o mais doente disso tudo, você aceitou. Porque a propaganda disse que era por você. Porque o app disse que era para sua saúde. Porque o rótulo veio em tons pastéis, com fontes amigáveis e palavras como transparência, personalização, bem-estar. Mas a transparência só vale em uma direção. Você vê o que come. Eles veem você inteiro. E o pior, não tem botão de logout. Não dá para descomer. Não dá para apagar. A comida inteligente virou uma extensão do seu histórico. E você virou um documento comestível. Então sim, talvez seja a hora de perguntar: você ainda come porque quer? Ou só está seguindo um algoritmo? Porque se até o pão sabe para onde você vai, talvez o único ingrediente que falta nesse prato seja coragem para parar de mastigar no piloto automático. E com isso, o jantar termina, ou talvez só tenha começado. Então, se depois de tudo isso, você ainda conseguir comer olhando para o prato,
Parabéns! Talvez seu alimento ainda não esteja te julgando. Ou talvez ele só esteja esperando você engolir mais uma mentira. Se quiser compartilhar o que anda mastigando, comenta aí. Vai que o algoritmo também quer saber. E se tiver coragem de voltar para mais uma rodada de verdades mal digeridas, o Labirinto Curioso continua servindo. Próxima refeição? A gente te avisa, ou a comida te conta primeiro.